Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, nessa manhã especial, onde nós estamos aqui em mais um devocional da manhã, de leitura da palavra e oração, e nós estamos aqui estudando, lendo o livro de Apocalipse. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, já aproveita e se inscreve no canal aqui e curte o vídeo também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos então à sequência da leitura no capítulo 7 de Apocalipse. Nós falamos ontem a respeito dos 144 mil selados, né? E aqui nós vimos então no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, né? Então, de onde saíram esses 144 mil que eram das 12 tribos de Judá? De cada tribo eram 12 mil, então o total, né, somando todas essas pessoas, né, de cada tribo, 12 mil, dá 144 mil que foram selados. Esses 144 mil, essas pessoas, não se sabe exatamente se são somente da tribo de Israel, fisicamente falando, né? Ou se era a tribo de Israel, no caso, espiritualmente falando. Porque daí incluiria também os gentios. Enfim, é uma dificuldade que se tem de interpretação a respeito desses 144 mil. Mas agora nós vamos ler a partir do versículo 9, então, do capítulo 7 de Apocalipse, que fala de uma grande multidão com vestes brancas. E diz assim o texto: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão. Então, aqui nos leva a entender que eram bastante pessoas, tanto que ele diz assim, que ninguém podia contar. Quando nós comparamos aqui com os 144 mil, eram contáveis, era possível contar, porque aqui está descrito o número de pessoas que estavam naquela visão de João, né? Porém, depois ele vê uma multidão que ele não conseguia contar, ninguém conseguia contar. Então, a gente não tem certeza se isso está relacionado, apesar de estar no capítulo 7, tudo isso, mas não se sabe se está relacionado aos 144 mil, né? Então, aqui diz que era uma multidão que ninguém podia contar. Acredita-se, então, que essas seriam as pessoas que saíram da grande tribulação, porque no versículo 14 do capítulo 7, um pouquinho mais à frente, nós vamos ler mais à frente, ele diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação. Então a gente entende que essas pessoas poderiam ser todos aqueles que passaram pela grande tribulação e que estavam diante do trono, estavam diante do Cordeiro, diante de Deus que estava no trono, né? E ele continua dizendo assim: então ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. O que ele quer dizer com isso? É que isso aqui vai englobar todas as pessoas da humanidade. Tá? Essas pessoas que ele via ali engloba todas as pessoas, não somente o povo judeu. Então por esse texto a gente entende aqui que não seria somente o povo judeu, porque ele contempla aqui nessa multidão incontável pessoas de todas as nações. Então não é só de Israel, né? Não seria só o povo judeu, de todas as tribos, povos e línguas. Então a gente entende que possivelmente o que está sendo falado aqui era a respeito de todas as pessoas que morreram como mártires durante a grande tribulação, que não negaram a Jesus Cristo. Então a gente entende isso por conta desse texto. E diz assim: essas pessoas estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. O que significaria então vestes brancas e segurando palmas? As vestes brancas representam simplicidade, pureza, e também essas vestes brancas representam a santidade, ou seja, que não há mais pecado. Então essas pessoas receberam as vestes brancas, né, como sinal de pureza, que essas pessoas estavam limpas. E também segurando palmas. As palmas representam, uma folha bem grande, né? Representaria vitória, celebração. Quando as pessoas receberam Jesus, quando eles estavam entrando em Jerusalém, diz a Bíblia que as pessoas colocavam palmas e recebiam Jesus com alegria, com festa, com celebração. Então aqui as vestes brancas seriam a santidade e as palmas seriam então o sinal de vitória, né? Que essas pessoas venceram. Versículo 10. E clamavam em alta voz. Essa multidão dizia assim: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e também ao Cordeiro. Tá? Então, salvação pertencia a Deus que se assenta no trono, reconhecendo a santidade e o poder de Deus. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono,
dos anciãos e dos 4 seres viventes. Então aqui eram muitos anjos que estavam em pé, juntamente com todas essas pessoas, que eram um número incontável, juntamente com os 4 seres viventes que a gente falou nos devocionais anteriores, e com os 24 anciãos. Todos eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, né? E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, então agora é os anjos. Primeiro nós temos aqui as pessoas que estavam diante do trono, a multidão. Agora nós chegamos um pouco mais perto do trono, nós temos os anjos em pé ao redor do trono, e eles diziam assim, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força seja ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então aqui já temos um segundo momento aqui de louvor a Deus, de adoração. Primeiro momento pela multidão, segundo momento pelos anjos que estavam ali louvando a Deus. E num terceiro momento, então, versículo 13. Então, um dos anciãos me perguntou para quem? Para João. João que estava tendo essa visão. Então um dos anciãos perguntou a João, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Ou seja, aqueles 24 anciãos não sabiam de onde tinham surgido aquelas pessoas que estavam ali em pé, vestidas de branco, com palmas nas mãos. Eles simplesmente tinham a informação de que aquelas pessoas chegaram ali, mas não sabiam quem eram e de onde vieram. E então João diz assim, respondi, Senhor, tu o sabes. Então ele jogou a bola para Deus. Deus, tu sabes. E então ele disse, Deus, né? Estes são os que vieram da grande tribulação, que agora é a confirmação do que está no versículo 9. Estes são, essas pessoas de branco e com as palmas nas mãos, são as pessoas que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes. Olha aqui, ó, limpeza de coração, pureza. Lavaram as suas vestes, que significa que essas pessoas elas se livraram de todo tipo de pecado, elas purificaram a sua vida. Ou seja, esse limpar de vestes aqui é justamente isso, receberam vestes brancas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem que limpa eu e você do pecado é o sacrifício de Jesus, é o próprio Cristo que nos limpa do pecado. Então essas pessoas justamente foram limpas pelo poder de Cristo. Por isso, olha só agora o que a promessa está para essas pessoas aqui que venceram, né? Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite. E em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu... Olha a promessa maravilhosa para aqueles que vencerem a grande tribulação. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus por isso. Essa é uma promessa para mim e para você. Às vezes as pessoas se questionam, será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Será que não vai? Eu, particularmente, acho um pouco estranho Jesus dizer que se os últimos dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isso quer dizer o quê? Que nos últimos dias serão intensos, serão de uma tribulação intensa. E como eu e você somos provados, eu e você somos provados através das dificuldades. Ninguém é provado com um bem bom, né? Não está num conforto para ser provado. A provação vem mediante algo difícil de você passar, ou seja, você vai precisar ser provado e aprovado. Então, quando a gente fala de grande tribulação, disso tudo que nós estamos falando aqui, para você vencer a grande tribulação, você vai precisar passar por ela. Agora, se a gente vai passar por toda a grande tribulação, é uma questão que é bastante discutida, não se tem essa certeza, mas nós vamos estar aqui quando os dias ficarem difíceis. Nós vamos viver dias tenebrosos como cristãos. Isso não tem como negar, não tem como eu dar uma volta. Aqueles que dizem, a igreja não vai estar aqui porque Deus vai guardar. Às vezes essas pessoas dizem isso porque elas não querem estar aqui. Porque elas têm medo, têm receio. Então no íntimo elas dizem, Deus vai me tirar. Mas como que Deus vai provar que Ele que é fiel se não for pela provação? Como que Deus vai fazer com que você seja um vencedor se Ele não provar você nos dias difíceis? Por isso que eu falo mais uma vez, a pandemia que a gente teve foi uma espécie de
ensaio, vamos dizer assim, né? Não seria bem essa palavra, mas foi uma espécie de teste, eu acho que seria a melhor palavra. Porque os últimos dias vão ser muito terríveis, e se a pessoa não passou no teste da pandemia, às vezes questionou a Deus e desistiu da fé, não é a questão de você questionar, Deus, por que isso está acontecendo? A gente como ser humano falha nisso, embora não devesse questionar a Deus em nada, porque Deus é santo, Ele sabe de todas as coisas, mas a gente é ser humano. Mas a questão é que muitos desistiram da fé por causa da pandemia. Às vezes ficaram doentes, às vezes passaram por problemas terríveis, perderam parentes, né? Tantas situações que aconteceram e a pessoa desistiu da fé. Isso foi um grande teste. Se você passou, eu te dou os parabéns. Glória a Deus pela tua vida. Porque os últimos dias vão ser terríveis e a gente precisa permanecer fiéis a Deus em todos os momentos. Amém? Então fica essa palavra aqui, porque naquele dia Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, para aquele que vencer os últimos dias, esses dias difíceis que virão sobre a terra. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento. Quero que você feche teus olhos, se possível, e vamos agradecer ao Senhor em oração. Pai, te louvamos nessa manhã, te agradecemos pela tua misericórdia, graça e bondade sobre nós. Pai, nos ajuda a permanecer firmes e fiéis, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, ó Deus, que a gente sabe que estão acontecendo e irão acontecer cada vez mais, com mais intensidade. Nos ajuda a nos mantermos fiéis a Ti, Senhor, em todos os momentos, não negando a Tua palavra, mas vivendo, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, na nossa vida íntima, Pai. Que tudo aquilo que nós fizermos, nós possamos realmente dar toda a honra e glória a Ti e agradar a Ti com a nossa vida, com as nossas palavras, a nossa maneira de ser, Pai. Não nos permita ficar assustados, abalados pelas circunstâncias, ó Deus, mas que nós possamos entender que tudo isso já está sobre o Teu controle, tudo é o Teu plano acontecendo para que nós possamos realmente passar por tudo isso, Senhor, de cabeça erguida, Senhor, e não desistindo da fé. Esse é o nosso desejo, Pai, a nossa oração. Eu peço a cada um força, Pai, sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Seja conosco nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde em todas as áreas e que você realmente possa experimentar da presença do Espírito Santo te guiando nesse dia, em nome de Jesus, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, também deixa seu comentário aqui embaixo, o que Deus falou com você, coloca ali um bom dia, Deus abençoe e que Deus possa te guardar em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas e eu espero você. E nós vamos falar sobre a abertura do 7º selo e vai ser muito importante você estar acompanhando. Que Deus abençoe e até amanhã.